Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom dia a todos, Sou o professor Dr. Vitor Alves Marques, sou mestre e doutor em Ciências da Saúde e atualmente sou pós-doutorando também no mesmo programa, de Ciências da Saúde. Hoje a nossa aula vai ser sobre exercícios físicos e idosos, A gente vai falar um pouco da abordagem fisiológica, dos benefícios, do idoso fazer exercício físico, quais são as consequências positivas que traz o exercício físico para a população idosa e o quão não é benéfico, o sedentarismo, exercício físico para essa população. Quais são as consequências positivas? Antes a gente precisa mostrar um pouco, como o envelhecimento não é benéfico com o passar do tempo. O sedentarismo é uma figura da pirâmide etária. E o que nós podemos perceber? Com o passar dos anos, o nosso topo está enlarguecendo e a base diminuindo. Ou seja, o índice de natalidade no Brasil está diminuindo e as pessoas estão com uma tendência a ficar mais idosas e mais velhas. O que isso causa? Primeiro, hoje o estilo de pessoas estão com uma tendência. Hoje as pessoas têm acesso a um saneamento básico, condições de higiene, a medicamentos, a medicina está mais evoluída, os procedimentos que fazem com que a população tenha uma maior qualidade de vida, uma longevidade. Então, uma projeção que daqui a 5 anos existem mais ou menos de 5,33 milhões de homens acima de 64 anos, entre 60 e 64 anos, e 6,10 milhões de mulheres. Então, o envelhecimento da população está cada vez ficando mais idosa. Aqui, quando a gente pensa na população, a gente vê que tem uma densidade populacional, ela está crescendo. Então veja, até 2060 nós vamos atingir essa densidade populacional maior com a maioria das pessoas com a faixa etária de 75 anos. Quando a gente analisa o percentual, a gente vê que o gráfico do percentual de crianças e idosos ela está caindo. Quando a gente chega aqui, mais ou menos em 2035, vai ocorrer uma inversão, ou seja, a taxa de crianças vão ser menor e a taxa de idosos ela vai ser maior. A população vai nascer menos e vai ficando mais velha. Isso já acontece em alguns países europeus, como Suécia, Dinamarca, Islândia, países ali da região nórdica, Alemanha, países da Ásia já enfrentam esse problema há bastante tempo, como Japão, China, Coreia, e a projeção dos estudos que isso comece a acontecer, a inverter essa curva em 2030. E aí quando a gente compara com os outros países, o Brasil, ele está atingindo essa taxa de natalidade a partir do ano 2000. Desde o ano 2000, essa população com mais de 60, ela vem aumentando. Então veja, a tendência é que ele aumente cada vez mais. Mas esse crescimento do envelhecimento no Brasil, ele começa nos anos 2000 e vem se atenuando até um determinado momento. Hoje a faixa etária, a taxa de mortalidade, a faixa etária de taxa de sobrevivência e idade, a expectativa de vida do brasileiro são de 75 anos. Existe uma projeção para 2050 que a taxa de sobrevivência, a taxa de natalidade, a média de idade do brasileiro vão ser de 85 ou até 90 anos. Ou seja, a expectativa é que
o brasileiro ele vive mais. E o que acontece, né? Quando a gente pensa no sistema nervoso central, né, no cérebro, de um homem de 25 anos e um homem de 81 anos, apresenta algumas diferenças. Então veja, quando a gente tem 25 anos ou quando a gente está na fase adulta, né, jovem adulto, o nosso sistema nervoso central ele é menos enrugado. Ou seja, ele possui uma massa cinzenta mais avantajada, o que significa que você tem uma maior capacidade de produzir, de nascer novos neurônios. Então, os nossos neurônios eles nascem, né, e eles morrem, que é a apoptose celular. Mas, quando você é jovem, essa velocidade de nascimento dos neurônios é mais rápida. Quando você tem 81 anos, esses efeitos eles vão acontecer quando você tiver acima de 65, você diminui a sua massa cinzenta, ou seja, você diminui o nascimento de neurônios, o seu sistema nervoso central ele fica mais enrugado, ou seja, ele fica mais denso, que é onde você tem as menores capacidades cognitivas. Então é normal que tenha diminuição na sua capacidade cognitiva. Você diminui a capacidade de memória, você diminui a velocidade de raciocínio, você diminui a capacidade de armazenamento. Isso tudo são efeitos que ocorrem ao decorrer do envelhecimento. Ou seja, quando você passa de 65 anos, a cada década, esses efeitos eles começam a avançar de 5 a 10%. Quando a gente pensa, né, na massa muscular, a gente consegue observar que existe uma diferença gritante entre jovens entre 27 e 27 anos, jovens de meia idade de 47, né, a 54 e os idosos. Então veja, a fibra muscular, né, desses idosos eles começam a se modificar. E aí principalmente, quando eu começo a ter na meia idade, as fibras do tipo 2A e as fibras do tipo 2X. Quando eu tenho nos idosos, ela começa a se atenuar. Então, ou seja, quando eu tenho uma comparação de um jovem de meia idade com os idosos, eu já começo a ter essa diferença fibromuscular a partir dos 47 anos. Dos 64 aos 79, essa barrinha do meio é a barrinha da galera da meia idade, de 47 a 54 anos. Quando eu começo a comparar com os idosos, eu já começo a perceber que há uma queda acentuada, né, nas fibras musculares, principalmente 2X e 2A. E aí o que isso remete, né? Então quando a gente começa a perceber que há uma diferença, há uma mudança na tipagem da fibra muscular, o perfil idoso ele começa a ter uma transição das fibras 2A para 2B. Eu tenho uma atrofia muscular, que é a perda muscular, que nós vamos discutir daqui a pouco, que é a chamada sarcopenia. E quando eu tenho as fibras de tipo 1, existe alguma atrofia e algumas fibras perdidas, né? Então, ou seja, quando a gente se torna idoso, eu tenho uma alteração das minhas fibras do tipo 2 e eu tenho algumas perdas das minhas tipos de fibras musculares do tipo 1. E o que acontece, né? Qual que é a principal função desse tipo de fibra? Então veja, essas fibras elas são responsáveis por algumas questões importantes, né, que a gente pode destacar. Veja, a fibra 2A e a fibra 2X, que é principalmente que acomete, né, os idosos, eles têm uma perda da concentração de glicogênio, da fatigabilidade, ou seja, eles vão cansar mais rápido. Eles têm uma diminuição hipertrófica, da hipertrofia, então, ou seja, o idoso ele é difícil ganhar massa muscular, por mais que ele faça musculação, a musculação ela vai te dar ela vai permanecer os seus efeitos, ela vai ajudar que você mantenha os seus níveis de força, seus níveis hipertróficos, mas é difícil que o idoso ele ganhe alguma massa muscular. Eu tenho uma alteração na velocidade de concentração. Então, por isso, quando o idoso ele vai fazer algum tipo de exercício, é importante que ele faça o mais rápido possível. Pois veja, quando eu trabalho o mais rápido possível, eu tento preservar a velocidade. Se eu tento preservar a velocidade, eu tento manter esse tipo de fibra muscular, que para ele vai ser importante.
O metabolismo do idoso ele também vai ser alterado, porque ele vai ter um metabolismo mais lento. Então, a partir dos 65 anos, né, é normal que a cada década vai aumentar o seu índice glicêmico de 1 a 2,5 miligramas por decilitro. Ou seja, os seus níveis de açúcar, né, quando você faz o exame, né, de sangue, ele tem um aumento de 1 a 2,5 miligramas por decilitro de forma natural, só por conta dessa redução desse metabolismo. Eu tenho uma densidade mitocondrial, uma diminuição da minha densidade mitocondrial, além da minha concentração de hemoglobina, que vai fazer com que influencie na minha capacidade cardiorrespiratória. Então, essa concentração de hemoglobina, essa densidade mitocondrial, elas são responsáveis pela respiração celular. Então, quando ela é responsável pela respiração celular, ela acaba afetando de algum parâmetro da aptidão física chamado VO2, que é o volume máximo de oxigênio. Que o VO2, né, se você aumenta 3,5 METs, né, que são os valores calóricos, você aumenta a sua taxa de sobrevida em até de 3 a 5 anos. Então, ou seja, naturalmente, você tem uma diminuição das minhas capacidades cardiorrespiratórias, das minhas aptidões físicas, conforme o envelhecimento. O que o exercício vai trazer? O exercício ele vai fazer com que haja uma manutenção dessas fibras musculares, que são importantes. E aí, quando a gente passa, né, e pensa e correlaciona a taxa de mortalidade com o envelhecimento, nós percebemos o seguinte, que idosos mais fracos, eles têm mais chances de morte. Então, ou seja, a força é um parâmetro de sobrevida para o idoso. Então, é importante que esse idoso ele seja forte. Por que a força é fundamental? A força ela ajuda a manter os idosos funcionais. O que são idosos funcionais? São idosos que conseguem fazer suas atividades diárias de forma independente. Exemplo, ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue levantar na cama sozinho, ele consegue comprar pão no supermercado, fazer suas atividades diárias. Além disso, a força ela é importante porque ela vai prevenir a queda. Os maiores índices de mortalidade em idosos são de queda. Então veja, e o que é queda? Queda é o deslocamento não intencional do corpo para o nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil. O que o exercício vai prevenir a queda? Ele vai melhorar essa correção do tempo hábil. Então, ou seja, quando o idoso está na probabilidade de ter uma queda, o corpo dele ele vai responder de uma forma diferente para ele ter o tempo hábil de se recuperar e não cair. Porque, veja, lesões de quadril, lesões ósseas, na população idosa, elas são difíceis de ser recuperadas e elas demoram mais tempo. Então, ou seja, a força muscular ela vai prevenir a queda para você ter mais força a responder a algo que tenha acontecido. Então, quando eu falo em envelhecimento e morte, o trauma é a quinta causa de mortalidade em idosos. A queda é responsável por 70% das mortes acidentais acima de 75 anos. Não é a queda, ela vai gerar alguns malefícios que, com o passar do tempo, vai gerar a morte do idoso. Ou seja, a queda é a causa inicial da morte do idoso. Os caidores têm um dobro da taxa de morte versus não caidores. Então, ou seja, o idoso que tem uma probabilidade de cair, ele tem uma maior probabilidade de morrer. Por isso que é importante ele ter bons níveis de força. E aí, né? Por onde a gente começa? Quando a gente vai prescrever, né, algum programa de exercício para essa população, a primeira coisa que é importante é a avaliação. E aí, qual idoso nós queremos chegar, né? Qual idoso nós queremos ser? O idoso sedentário, né, inflamado, tem síndrome metabólica, que tem hipertensão, que a gente chama de combo metabólico, né? Quando o idoso ele tem uma série de problemas, né, de diabetes, hipertensão, né, circunferência abdominal aumentada, ou nós queremos ser o idoso ativo, né, que pratica exercício físico de forma regular, que uma vez ou outra ali participa, né, de algumas competições, algumas atividades recreativas, que tem um bom nível social.
Então veja, qual é a importância, qual idoso nós queremos ser? E para isso, eu preciso fazer uma classificação funcional do meu idoso. E essa classificação funcional ela é dividida em atividades da vida diária e atividades instrumentais da vida diária. Qual que é a diferença? A da vida diária refere a atividades com cuidados pessoais. Vestir, banhar, levantar da cama, sentar numa cadeira, utilizar o banheiro, comer, caminhar pequenas distâncias. Atividades instrumentais. Então, fazer compras, cozinhar, limpar a casa, lavar a roupa, utilizar meio de transporte, usar telefone. Então, veja, eu tenho que dividir essa pré-avaliação em atividades da vida diária e atividades dos instrumentos da vida diária. Então, AVD e AIVD. E aí, quando a gente entra na atividade da vida diária, a gente divide em 3. Básicas, intermediárias e avançadas. As básicas, elas vão referir ao autocuidado. São o autocuidado de higiene, autocuidado, né, de fazer suas necessidades sozinho. As intermediárias englobam as atividades básicas que incluem tarefas essenciais. Então, ou seja, quais são as tarefas essenciais para manter a independência? Para ele fazer suas atividades sozinho. Então, essa avaliação ela é feita e o idoso é enquadrado nas atividades intermediárias. E nas atividades avançadas, refere-se a funções necessárias para viver sozinho. Ou seja, é aquele idoso independente. Ele consegue viver sozinho, ele não precisa dos filhos, ele não precisa de ninguém, ele consegue se virar. E quando a gente pensa, né, nas características, né, a gente tem o nível 1, que é o idoso fisicamente incapaz e fisicamente dependente. Então, ou seja, o incapaz, ele não realiza nenhuma atividade da vida diária e tem total dependência dos outros. Geralmente é aquele idoso acamado. O fisicamente dependente, ele caminha com dificuldade, geralmente ele precisa do andador, ele precisa de algum amuleto, ele banha, ele veste, ele alimenta, mas ele necessita de cuidados. Então, ou seja, ele consegue fazer as suas atividades, mas tem que estar sempre alguém por perto. Um cuidador, um familiar, para estar perto desse idoso. O fisicamente frágil, ele faz atividades domésticas leves, ele prepara comida, faz compras leves e realiza algumas atividades intermediárias e todas as básicas. Então veja, quando você for classificar, você tem que basear em todas aquelas características que a gente mencionou da atividade básica e da atividade intermediária, porque eu consigo classificar qual o nível do seu idoso. Quando eu vou para o fisicamente dependente, é aquele que realiza todas as AIVDs, ele realiza atividades, ele é capaz de realizar todas as atividades em casa, né, que demanda baixos níveis energéticos, como caminhada, jardinagem, uma dança social, que é importante, que ele dirige, ele viaja. E aí, se qualquer intercorrência de saúde, ele pode voltar ao nível 2. Então, ou seja, nessa classificação, são idosos muito ativos. São aqueles idosos que são um pouco ativos e até aqueles muito ativos, porém são sedentários. O que são características sedentárias? Eles não praticam algum exercício físico de forma regular, mas eles conseguem realizar essas atividades que classifica eles como independentes. O fisicamente ativo, ele realiza um trabalho físico moderado, ele faz algumas atividades de resistência, ele é capaz de realizar todas as AVDs, né, que são as atividades avançadas da vida diária, tem uma aparência física mais jovem e seus pares da mesma idade. O atleta, ele já realiza atividades competitivas, compete em nível internacional, então assim, o nível 5 é uma outra história. O que nós podemos, qual que é o objetivo nosso? Fazer com que esse idoso ele esteja no nível 4. Por quê? Se ele está no nível 4, ele é um idoso independente. Ele é um idoso ativo. Então, ou seja, se ele é um idoso ativo, ele vai viver mais, de forma mais independente e de forma mais feliz. Porque, vejam, um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado quando a gente trabalha com a nossa população é a depressão e a ansiedade na população idosa. Por quê? O idoso, antigamente, ele tinha uma rotina.
Ele acordava, ia para o trabalho, fazia as atividades, ou seja, o idoso era funcional. A partir do momento que ele aposenta, ele perde um pouco essa funcionalidade. E isso afeta toda a questão da sua saúde mental. Então, quando o idoso ele é ativo, ele mantém a sua funcionalidade, o que vai ser importante para a sua saúde mental. E aí, quando eu penso nas necessidades de cada um, eu tenho que pensar, primeiro, os idosos dependentes, eles precisam melhorar suas atividades de autocuidado, que é a primeira coisa. Então, ele precisa alimentar, banhar, vestir, usar o banheiro, etc. O que ele precisa melhorar? Todos esses fatores aqui, ó. Força muscular, flexibilidade e agilidade. Vão observando nas atividades que vão requerer e nas valências que o idoso precisa melhorar. Então veja, os frágeis, eles vão precisar melhorar as suas atividades básicas e as suas atividades intermediárias. Então ele precisa ali cozinhar, ir para casa, fazer compras, sair de casa e tal. E aí quais atividades eles precisam melhorar? Força, flexibilidade e agilidade. Então, ou seja, e aí existe um outro fator importante, que é a melhora do padrão da marcha e melhorar a postura do equilíbrio. Se eu melhoro o padrão da marcha e do equilíbrio, eu diminuo as quedas. Então, ou seja, o padrão de marcha e a postura do equilíbrio é fundamental para que eu diminua as quedas. Os fisicamente independentes, eles precisam melhorar as funções propiciam essa independência, vão prevenir doenças, incapacidades ou lesões, que podem levar ao nível anterior, e as atividades que requerem força, equilíbrio e resistência. Vejam só, o que de há em comum, em cada nível funcional? Os ativos, eles precisam manter uma boa aptidão física e funcional, e os atletas necessitam de manter uma boa aptidão física e performance para as atividades praticadas de forma individual. O que a gente consegue perceber? De todos aqueles níveis que a gente classificou, o que aparece de mais comum? Força, flexibilidade, agilidade. Porque, veja, se o idoso ele consegue trabalhar força, flexibilidade e agilidade, eu consigo ter uma maior independência e eu consigo diminuir os meus riscos de queda. Basicamente, o idoso ele treina para evitar queda. Porque a queda, como já falamos anteriormente, é que vai aumentar a chance de ele ter uma mortalidade. E aí, quando eu penso na aptidão física relacionada à saúde, eu tenho que pensar na minha dimensão morfológica, que está relacionada à composição corporal, a distribuição de gordura. Eu tenho que pensar na minha dimensão funcional motora, que está relacionada à força. Eu tenho que pensar na minha dimensão fisiológica, que está relacionada às fibras musculares. E, além disso, eu tenho que pensar na minha dimensão comportamental, que está relacionada à social e à saúde mental. Então, ou seja, eu tenho que pensar nesses aspectos. E como isso vai melhorar? Eu tendo um bom condicionamento aeróbico, que vou melhorar o meu VO2 máximo, bons níveis de força e de flexibilidade. Então, ou seja, quando a gente pensa na aptidão física relacionada à saúde e para essa população, nós temos que pensar que esse idoso ele precisa ter esses 4 fatores bem definidos. E aí existe uma bateria de teste, então fisicamente dependente, existe a bateria de teste nas atividades básicas da vida diária. Então, o fisicamente frágil também faz esses testes. O fisicamente dependente são testes mais avançados, testes de aptidão física. O fisicamente ativo e apto são testes de aptidão física também. E os atletas, testes de aptidão física, testes específicos para a mortalidade. Então, eu tenho uma dimensão funcional motora, são as variáveis neuromusculares, as variáveis metabólicas, as variáveis neuromusculares relacionadas à força, à flexibilidade, e as variáveis metabólicas relacionadas aos aspectos cardiorrespiratórios. E aí, quando eu falo do treinamento de força,
Eu preciso entender que bons níveis de força vão fazer com que eu tenha longevidade e menor risco de doenças crônico-degenerativas. Câncer, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Mas e aí, né? O que é força? Força muscular é a quantidade máxima de força que o músculo ou grupamento muscular pode gerar, dentro de um padrão específico de movimento e uma determinada velocidade de movimento. Ou seja, a força é a quantidade máxima, né, produzida por um músculo ou grupamento muscular. E quando a gente fala da flexibilidade, né? Flexibilidade é a amplitude máxima fisiológica de um dado movimento articular. Alongamento é uma forma de exercício físico. E por que é importante avaliar a flexibilidade deste tipo de idoso? Porque existe uma prevenção de possíveis lesões musculoarticulares e na melhora das subjetividades da vida diária. Então, se eu tenho uma prevenção de possíveis lesões musculoarticulares, eu tenho uma diminuição dos meus níveis de queda. Então, a flexibilidade e a força são duas variáveis imprescindíveis que o idoso ele tem que trabalhar. E aí, quando a gente pensa nos testes de flexibilidade, a gente tem todos esses aparelhos, oniômetro, flexímetro, né? Todos eles são resultados que referem-se aos resultados somados em graus. As medidas, né, adimensionais, né? Então, o FlexTest, que é um aplicativo, né, que a gente consegue avaliar os níveis de flexão dos nossos idosos. Existem medidas lineares, né, como o banco de Wells, né, que por meio de uma fita métrica, né, você pode construir esse banco de Wells, ou por meio, né, da compra desse acessório. Nós temos o teste tentar alcançar, né, o banco de Wells tem esse procedimento, que é uma caixa onde o idoso ele vai ir ele vai empurrar essa reguinha a máxima distância possível que ele conseguir. E existe uma classificação, né? Então veja, o nosso idoso ele é importante que ele tenha essa classificação, pelo menos aqui, ó, no intermediário. Pelo menos. Então, ou seja, quanto maior for esses níveis de classificação, menor a queda. Então é importante a gente ter esses parâmetros, né? E aí, quando a gente entra no treinamento de força, existe um aspecto fisiológico, né? Então, ou seja, com o passar do tempo, nós temos uma diferenciação dos nossos níveis musculares. Então, ou seja, quando você tem de 20 a 30 anos, você tem um ápice da força muscular. Quando você tem de 30 a 50, a sua força muscular mantém constante, com um ligeiro declínio. Porém, se você for um adulto ativo, você consegue manter esse ápice muscular e consegue manter essa constância. Com o passar do tempo, isso é natural. De 50 a 70 anos, você tem um declínio de 15% por década da sua força muscular. Quando você tem acima de 70, você tem uma perda de 30%. Então, ou seja, o que o treinamento de força vai fazer? Ele vai manter, ele vai evitar que você tenha essa diminuição tão acentuada. Então, veja, depois dos 50 anos, é essencial que você faça treinamento de força. E quando eu falo treinamento de força, você imagina musculação. Ok? Que é mais comum, é mais barato. Mas lembre-se, existem outros exemplos. Então existe uma ginástica funcional, existe pilates, existe yoga. Todas essas atividades são consideradas treinamento de força, exercícios resistidos. Ou seja, você tem uma resistência muscular para que você possa superar. Quando você tem essa resistência, é considerado exercício resistido. E acaba englobando nessas categorias. Então, ou seja, você fazer algum tipo de exercício resistido nessa fase, ela é fundamental.
Porque se você não fizer, você vai ter uma sarcopenia. O que é sarcopenia? Diminuição da massa muscular associada ao envelhecimento. Então, ou seja, a sarcopenia é a perda da massa muscular. Então você tem a taxa metabólica basal mais baixa, você tem fraqueza, você tem um nível de atividade física reduzido, você tem uma menor densidade óssea, você tem baixas necessidades calóricas, ou seja, o seu metabolismo ele abaixa, porque você tem baixa massa muscular. Então, ou seja, a sarcopenia é um fator de atrofia muscular. É a perda da massa muscular associada ao envelhecimento. E veja, no nosso organismo a gente tem a massa muscular e tem a composição e tem a gordura corporal. Nós somos basicamente feitos de água, outros componentes, né? A questão óssea, enfim. Quando você perde a massa muscular, você acaba aumentando a sua percentual de gordura. E aí, o que a gente chama de uma sarcopenia obesogênica, ou seja, uma sarcopenia onde você tem a diminuição da massa muscular em decorrência de um aumento da gordura corporal. Por isso que é normal você ver idosos ganharem peso acima dessa faixa etária, de 60 anos, por conta dessa sarcopenia. E aí os estudos mostram que a diminuição da força são maiores que a perda muscular. Perda de fibras musculares pode estar relacionada ao processo degenerativo da placa motora terminal. Existe um acometimento da frequência de estímulo com relação à idade. E ocorre um aumento da ação dos antagonistas com a idade. Ou seja, quando a gente fala agonista do agonista, o agonista ele é responsável pelo movimento. Conforme os seus níveis de força vão diminuindo, ele recruta outras ações musculares para que esse movimento possa acontecer. E aí a gente tem a ação dos antagonistas. Então o treinamento de força e potência ele vai diminuir a ação dos antagonistas, ele vai ter um movimento mais econômico, coordenado, então, ou seja, ele vai ter um movimento mais uniforme, mais correto, que vai fazer com que eu melhore a minha capacidade física. As cargas superiores a 80% da força máxima, elas permitem uma sincronização das possibilidades motoras. Então, ou seja, quanto maior carga, mais eu recruto unidade motora. E aí os movimentos com velocidade e potência asseguram uma melhor coordenação intra e intermuscular. Então, ou seja, quando eu associo velocidade e potência, eu melhoro a minha coordenação muscular. Além disso, o treinamento de potência vai inibir a coativação dos antagonistas. Então, quando a gente pensa no treinamento de força para o idoso, nós temos que pensar que ele tem que trabalhar, que o objetivo é melhorar todos esses fatores. Sarcopenia, osteoporose, e aí existem vários mitos, né? Porque a osteoporose é a perda da densidade mineral óssea. Para melhorar a densidade mineral óssea, eu preciso de impacto. E o impacto não é só salto. O treinamento resistido também é impacto. Então, ou seja, eu preciso de impacto para melhorar a minha osteoporose. Porque a partir do impacto vão nascendo novos ossos, né, que são os osteoblastos. Então, vai ter uma degeneração, eu vou ter uma melhora da minha formação óssea. Desordens da marcha, eu vou melhorar a minha marcha e ter uma autonomia e independência. Então, ou seja, quando eu faço treinamento de força para idoso, eu tenho que pensar nesses pilares. Além disso, tem outros benefícios. Então, veja, eu melhoro a coordenação, então eu melhoro meu perfil lipídico, eu tenho um aumento da minha massa magra, consequentemente, uma diminuição da sarcopenia, eu tenho um aumento da minha taxa metabólica basal, né? Então, ou seja, se eu tenho um aumento da minha taxa metabólica basal, melhora o meu metabolismo. Controle da minha pressão arterial, eu tenho um menor estresse fisiológico, diminuição da minha massa gorda, aumento da densidade mineral óssea, e aí entra a questão da osteoporose, melhora do meu sistema endócrino, melhora do meu sistema cardiovascular, né, que é o VO2, eu tenho um aumento da velocidade, da agilidade, que é a potência, e consequentemente o meu aumento de força. Então, ou seja, o treinamento de força ele traz todos esses benefícios para a população idosa, que vai dialogar com esses quatro.
Se eu tenho esse benefício com treinamento de força, automaticamente eu vou melhorar esses 4 fatores aqui mencionados. E aí, né? Qual exercício escolher? Então a gente tem o exercício de peso livre, multiarticular e o exercício uniarticular. Multiarticulares são exercícios que utilizam mais de uma articulação no movimento. Por exemplo, a gente tem a puxada, a gente tem agachamento, a gente tem remada, a gente tem o supino. Uniarticulares são exercícios que trabalham uma única articulação, o que a gente chama de exercícios isolados. Rosca direta, extensor de joelhos, uma flexão de joelho. Esses multiarticulares são considerados exercícios funcionais. Então, ou seja, essa funcionalidade vai melhorar a minha ABVD, a minha AIVD e a minha AAVD. Todas aquelas atividades que a gente viu. Atividades básicas, intermediárias e avançadas. O que eu tenho que pensar, né, quando eu vou prescrever algum programa existir? Primeiro, eu tenho que pensar na minha funcionalidade. Para que esse idoso vai fazer esse exercício? E aí a gente para pensar, né, que a musculação ela vai trabalhar junto com algumas questões que são importantíssimas, funcionais. Então esse estudo aqui japonês, ele avaliou, né, de pessoas de 20 a 95 anos. E o que ele percebeu? Né? Que há uma diferença dos jovens e dos adultos. Então, ou seja, com o passar do tempo, eu tenho uma diminuição na minha força do quadríceps e do abdômen. Mas veja, o quão é importante eu trabalhar toda essa musculatura. Por quê? Ele vai estar relacionado a objetos que vão ser importantes. Ele vai estar relacionado às funções que vão ser importantes durante a vida dos idosos. E aí a gente consegue perceber o seguinte, que a força muscular ela vai diminuindo de uma forma natural. Então veja, se eu comparar, esse estudo aqui comparou de 20 aos idosos até 70 anos. Você vê, nós vemos que tem uma diminuição gradual de 20 para 40, de 40 para 70 e automaticamente de 20 para 70. Como é que eu vou escolher os exercícios? Escolho um exercício onde consiga trabalhar o maior grupamento muscular possível e que traga uma funcionalidade maior possível para o seu idoso. Então evite acessórios. Por quê? Quando você coloca algum acessório, bola nas costas, né, ou treinar com alguma cinta, ou bengala, naquele momento você está inibindo a ação muscular daquele grupamento. Então é importante que você faça um exercício produzindo a maior capacidade de força naquele momento. Veja, o exercício talvez ele não vai, entre aspas, dentro de um padrão de movimento convencional, mas o idoso ele vai fazer aquele exercício dentro daquela capacidade máxima que ele consegue. E isso também vai ser importante. E aí, a gente tem uma questão, né, que a gente avalia bastante, é a questão do volume de treino. 1 ou 3 séries. E o que esse estudo mostrou? Que o idoso, se ele fizer uma série por cada grupamento muscular durante 12 semanas, não tem diferença significativa em relação a ele fizer 3 séries. Então, ou seja, o idoso, para melhora da força muscular, ele pode fazer uma série semanal que vai ser mais benéfico ou vai ser a mesma coisa do que ele fazer 3 séries semanais. Qual que é a vantagem disso? Uma série eu vou gerar um menor estresse. Então, ou seja, eu tenho um menor estresse quando eu tenho uma série semanal. E aí, outros efeitos, né, do exercício combinado, do exercício resistido e de um exercício só aeróbio. Então, esse estudo mostra que, para a força muscular, o exercício combinado e o exercício de força, ele é mais efetivo. Assim como
a potência muscular. Se eu fizer o exercício combinado, ou se eu fizer o exercício de força numa mesma sessão, ela é mais efetiva. E é bom que vocês entendam o seguinte: o que é exercício combinado? Quando eu tenho a mesma de duas valências diferentes numa mesma sessão de treino. Então, por exemplo, eu faço musculação e eu faço corrida. Eu faço alongamento e faço corrida. Faço alongamento e faço musculação. Ou seja, quando eu tenho duas valências diferentes, ele é considerado treinamento combinado. Então, quando eu tenho no vasto, quando eu tenho uma análise do meu vasto medial, eu não tenho tanta diferença se ele faz força, se ele faz combinado ou se ele faz endurance. Mas o tríceps braquial, a força muscular e o treinamento combinado, eles são mais efetivos. Quando eu tenho no consumo de máximo de oxigênio, o que era esperado, eu tenho uma melhora de quem faz só exercício aeróbio e de quem faz combinado. E aí o que a gente presume, né? Que todos os benefícios da população idosa, elas são consideradas quando ele faz exercício combinado. Então é importante numa sessão de treinamento do seu idoso, ele fazer tanto atividades aeróbias quanto a musculação, o treinamento resistido. Porque, veja, todos os benefícios mostrados nesse estudo, o treinamento combinado, ele vai proporcionar. Então ele vai proporcionar maior consumo de oxigênio, maior potência aeróbia, ele vai condicionar maior força muscular. Então todos esses benefícios eles vão ser excitados. E aí, o que eu faço de resumo disso tudo? O volume, normalmente uma 2 séries. A intensidade é até a falha concêntrica. Deixa o idoso falhar, né, fazer o mais de repetições possíveis. De 60% a 70% de uma RPM. Não existe nenhuma contraindicação. O intervalo de recuperação, 30 segundos a 2 minutos. E a velocidade é a maior possível, porque aqui você vai trabalhar potência. Então, não é necessário fazer um controle, né, de velocidade no exercício do seu idoso. E aí qual que é a importância disso tudo? Levar para o seu idoso hábitos associados à longevidade. Então, o exercício regular, o sono adequado, um bom café da manhã com calma, refeições regulares de 3 a 4 horas, você fazer uma refeição, controlar o peso, não usar drogas nem cigarro e não consumir álcool em excesso. Então, quando eu tenho hábitos saudáveis, eu tenho os fatores que façam com que o idoso ele passe dos 65 anos. E 53% é relacionado ao estilo de vida. E quando eu tenho os maiores vilões, eu consigo enumerar cigarro, estresse, sedentarismo. São os 4 vilões para você não ter uma vida longeva. Então veja, os 4 primeiros fatores, todos esses fatores a gente consegue controlar. Cigarro, o estresse está cada vez mais difícil, né? Hoje a nossa sociedade é uma sociedade estressada, nossa demanda de trabalho, todas essas correrias do nosso dia a dia, né? Que o sistema nos impõe. A dieta desequilibrada está relacionada muito ao fator econômico. Só que o sedentarismo, ele é fundamental, evitar o sedentarismo. Por quê? Aqui está relacionado às suas práticas regulares de exercício. A gente falou bastante, né, de musculação, mas serve outra prática, caminhada, corrida, a que você goste, a que você tenha prazer em fazê-lo. E aí a gente tem a fonte de saúde, né, que são a prática dos benefícios, né, causados por uma mudança no estilo de vida. Então ele traz mudanças no sistema nervoso central, nos pulmões, nos ossos, no coração, na circulação, no peso, uma manutenção do peso, ele também é importante, nas atividades musculares, nos rins, ou seja, a corrida, uma caminhada intensa, ela é fonte de saúde. E aí quando a gente pensa, né, nos benefícios, nós conseguimos entender o seguinte, que
Quando você é idoso, você tem a diminuição do seu VO2, das diferenças arterioventriculares, diminuição da frequência cardíaca, diminuição do débito cardíaco, do volume sistólico, da pressão arterial e repouso, ou seja, você tem toda uma mudança cardiovascular relacionado aos idosos. E veja, quando você faz exercício, se a gente olhar essa comparação, eu tenho uma melhora de todos os fatores. Quando eu sou sedentário, eu tenho a mesma coisa que idoso. Qual que é o recado que se passa? Fisiologicamente, uma pessoa sedentária é a mesma coisa que uma pessoa idosa. Então veja, se você é sedentário, você fisiologicamente é um idoso. O que vai acontecer? É esperado que você passe 35 anos. Se você continuar sedentário, todos esses fatores que você vem acumulado com o tempo, eles vão ser potencializados. Então veja, hoje, você se manter sedentário é a mesma coisa de você ser um idoso sedentário. De você ser idoso. Só que uma faixa etária menor. Eu agradeço pela atenção, agradeço pela compreensão.